pastor Melqui, do que Melquíades. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 3, versículo 1 em diante, eu tenho certeza que Deus, de uma maneira gloriosa e sobrenatural, há de falar conosco esta noite. Amém? Deixa eu perguntar aqui, quantos obreiros nós temos aqui presente? Obreiros, servos do Senhor? Amém. E quando eu falo obreiro, irmão, no sentido geral, missionário, pastor, diácono, diaconisa, evangelista, pastores, aquele que serve, líder de departamento infantil, líder de jovens, líder de ministério de louvor, todos são obreiros da casa do Senhor. Sonoplasta, né, que é ministério de sonoplasta. Esses dias eu fui na igreja de um pastor amigo nosso, que lá tem um ministério gourmet, que é o que eu mais gosto, né, que é comida, né? E lá eles têm um ministério que ajuda na área de eventos, vai servir, se preocupa com isso, porque normalmente nas nossas igrejas é a mesma pessoa que faz 10 coisas, né? Por falta de mão de obra dos outros. Então achei isso interessantíssimo. E todos são obreiros da casa do Senhor, amém? Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício do bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa. Eu vou pelo telão, porque ali aqui está atualizado, aqui está no King James. Podemos fazer pelo telão? Amém? Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mais moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da casa ou da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Versículo 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Versículo 11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Versículo 12. Os diáconos sejam marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Versículo 13, último para este momento. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Pode sentar glorificando ao nosso Deus. Irmãos, mesmo que eu tenha perguntado e alguns não levantaram a mão porque ainda não se considera, ou por consagração, ou por aclamação, servo ou obreiro da casa do Senhor, mas todos nós temos o papel de servirmos na casa de Deus. Porque se nós não servirmos na casa de Deus, seja em qualquer área que seja, independente da nomenclatura, do nome, do cargo eclesiástico que se tem, é bom repensarmos. Por exemplo, se porventura entrar uma irmã ali que me serviu água, de repente ela não está, ela desce para resolver alguma coisa, você vem de lá para cá, e quando vai entrando encontra um copo descartável no chão. Aí você pensa, eu não vou juntar porque não é meu papel, é da pessoa que está lá servindo água. E você vem e senta. Só que, diante de Deus, conforme tudo que o apóstolo Paulo recomenda ao o pastor Timóteo, tudo é registrado diante de Deus. Então nós precisamos servir, independente se eu tenho ou não cargo eclesiástico. Isso é um papel daquele que serve ao Senhor, aquele que o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. E aqui o apóstolo Paulo recomendando a Timóteo, nós temos aqui, irmão, 16 qualificações que o apóstolo Paulo recomenda aos obreiros, ou aquele que quer ser obreiro, ou aquele que quer servir ao Senhor,
dentro de um cargo eclesiástico ou nomeado pelo pastor da igreja ou pela liderança da igreja. Não só aqueles que são, como eu já falei, obreiros, missionários, evangelistas, aqueles que atuam dentro da junta eclesiástica, mas aqueles, como eu falei, como líderes de departamento infantil, ministério de música, sonoplastia, e por aí vai. E aí o que nós aprendemos aqui, irmão? São 16 qualificações, orientações que o apóstolo Paulo nos dá. Se nós avaliarmos aqui, pastor Marcos, muitos de nós seríamos reprovados se pegarmos ao pé da letra, porque nós estamos no tempo da graça, o Novo Testamento foi escrito também para nós, e nós seríamos reprovados, porque o texto inteiro, ele vai falar de aprovação. Você vai ouvir demais essa palavra obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? O que é uma aprovação? Alguém que está sendo testado. Nós somos testados 24 horas o ano inteiro. Primeiramente por Deus. E segundo, como o próprio apóstolo Paulo nos disse aqui, pela uma nuvem de testemunhas, porque aqueles que estão lá fora é que vão dizer de fato quem nós somos. Por mais que você tente de alguma forma dizer assim, não é porque eu sou isso, eu me consagro, eu oro, eu subo um monte, desço um monte, então tudo isso é importante, mas quem tem que falar de nós, o nosso caráter, da nossa pessoa, né, são os que estão nos observando, nos acompanhando. A igreja está entendendo, irmãos? Amém? O Ebon é uma escola bíblica, é um culto de ensinamento, não é assim? Então nós viemos aqui para aprendermos um com o outro. E eu quero pegar versículo por versículo, se o nosso irmão puder lá, o Nelson, deixar depois ali no telão. Eu quero pegar versículo por versículo e repassar junto com a igreja e para a igreja. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? A minha esposa não pôde vir, né? Os irmãos sabem que faz o curso. Nós ficamos 2 semanas corrida em hospitais, são as 5 da madrugada, a pressão dela subiu aí 23/11, e depois caiu 9/5, porque sempre ela me acompanha com as minhas filhas. Toda terça o pastor está lá em casa, ele sabe como é que funciona, e não deu para vir. Então nas suas orações, apresente a pastora Adelaide, ela precisa e carece das nossas orações, amém? Vamos lá, deixa o texto lá para nós estudarmos versículo por versículo, desse texto aqui, da carta de 1 Timóteo. Timóteo nos ensinando. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A Bíblia nos garante, irmão, que aqueles que servem ao Senhor, com alegria, sendo voluntário na casa de Deus, o Senhor recompensa. A recompensa daqueles que servem ao Senhor é diferente de uma outra recompensa que qualquer outra pessoa, não que sejamos melhores, mas é a Bíblia que nos garante isso. O fato de servirmos com excelência. Você fala assim, mas como é servir com excelência? Existe a palavra, existe a expressão ótima, existe a expressão bom, existe a expressão regular, mas a expressão excelente, a palavra excelente, é algo que vai além daquilo a qual nós fomos chamados para fazer. Se você for analisar, irmãos, existe uma diferença, trazendo agora para o mundo secular, há uma diferença de trabalho e de emprego. O que é emprego? Você está empregado, final do mês você recebe da empresa, ou durante o mês, quinzena, o seu salário por aquilo que você faz. Emprego é aquilo que vai além da contratação que você recebeu ou foi efetivado. Se você está numa empresa, e lá na empresa você é designado para fazer A, B e C, mas você consegue fazer D e F, mesmo sem receber por esses outros, você está trabalhando. Porque tem muita gente que não está empregado de carteira assinada, mas não deixa de ser um trabalhador. Porque como bom nordestino, a gente sabe que o trabalho nós temos como realizar e correr atrás, sim ou não? Mesmo que você não tenha um emprego fixo, mas alguma coisa eu e você conseguimos fazer. E isso chama-se trabalho. Porque tem muita gente que tem o seu emprego, mas se o dia que perdeu o emprego, não consegue, porque é relapso ou preguiçoso, não consegue desenvolver qualquer trabalho que seja. Se pegar uma caixa de sacolé, pegar refrigerante para vender e tentar fazer qualquer outra coisa, mas consegue. Se a pessoa realmente quer vencer,
ela vai muito mais além. Então o apóstolo Paulo, ele não diferencia isso para o ministério da igreja. Ele diz, se alguém deseja, porque eu tenho que desejar, você tem que desejar, porque se porventura algum de vocês, né, foi consagrado, levantado como obreiro da casa do Senhor, mas não se sente em paz, não se sente feliz, procure a liderança, procure o pastor e fale, pastor, eu estou tendo essas relutâncias, esses conflitos ministeriais, precisa ser falado, porque eu preciso desejar. É uma obra difícil? Sem dúvida, é uma obra difícil, ninguém cai de paraquedas para servir na obra. Servir na obra tem que servir com excelência, eu tenho que fazer muito mais daquilo a qual eu fui chamado para fazer. Eu não posso simplesmente me conter, porque que acontece, irmão Nelson? As pessoas querem, o pastor me trouxe aqui para mim ficar à vontade, ele acabou de falar para mim aqui, não foi? Fica à vontade. Então, se é pelo Espírito, e eu sei que é, nós vamos ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para nós essa noite. Amém? Porque muitas pessoas, irmãos, estão preocupadas. Eu falo sempre no meu seminário, eu não gosto dessa palavra cargos, porque quem tem cargo é empresa. Eu gosto da palavra ministério, porque a Bíblia nos ensina aqui, ministério da música, ministério eclesiástico, ministério infantil, ministério dos jovens, e assim sucessivamente. Mas muitas pessoas, principalmente nós, eu sou pentecostal de berço. O meu pai tem 82 anos e serve ao Senhor há 63 anos. Ele começou com Manuel de Melo na Brasil para Cristo há 63 anos atrás. Então eu sirvo ao Senhor há mais de 34 anos. Então eu nasci no berço pentecostal, vi milagres no meio da minha família, vejo até hoje, eram 21 irmãos, são aí 15 irmãos, do mesmo pai da minha mesma mãe, todos servindo ao Senhor, e mais de 40 netos, bisnetos servindo ao Senhor. Então, pelo meio, se nós analisarmos o que é ser pentecostal por sinais, milagres e maravilhas, eu posso dizer que sou pentecostal. Para quem teve uma mãe desenganada pelos médicos, doença de chaga, Jesus curou. Teve uma irmã desenganada pelos médicos para morrer em casa, 2 anjos já curaram, costuraram, é a única mulher que eu conheço cirurgiada por anjos. O meu pai teve o tétano para cortar a perna, Jesus curou. Eu tinha um irmão que andava se rastejando, Jesus levantou. Então, se for por questão de milagres, sinais e maravilhas, eu posso dizer com todas as letras que eu sou pentecostal. Mas a palavra pentecostal, ela não se resume a sinais de maravilha, se resume a um bom testemunho de um crente fiel. Esse é o sentido maior. Então muitas pessoas, para que você possa entender do que eu estava falando antes, estão preocupadas muito mais com o seu cargo eclesiástico. Esses dias eu fui ministrar um curso de capacitação em obreiro, e um pastor falou chorando para mim, que tinha gente brigando por causa da cadeira. Eu falei, pastor, o que eu faço? Pastor, pega a cadeira, dê para ele de presente, irmão, leva a cadeira para casa, lá você senta, brinque de culto, chama suas crianças, faz o que você quiser, porque tem gente que acha que é isso, que ser obreiro, pastor João, é ter cargo no sentido de sentar, de pregar, se eu não tiver a oportunidade do microfone, porque o que é que nós fazemos, pelo menos no nosso ministério lá, antes de qualquer obreiro pegar o microfone, ele pega a vassoura, porque se ele não tiver humildade para participar da equipe de limpeza da igreja, ele não tem capacidade para qualquer outra coisa que seja no altar da casa do Senhor. E muitos se sentem ofendidos, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para servir. E nós viemos para fazer o quê? Nós também viemos para servir. E servir começa com as coisas necessárias da casa de Deus. A igreja está entendendo, irmão? Então, muito mais, porque qual é o real papel? Se você é consagrado, o que realmente faz um evangelista? O que faz um presbítero? Qual é o papel de um diácono, diaconisa, de um obreiro? Porque a palavra diácono, ele tem vários significados no seu original, mas uma que eu gosto de falar, Nelson, que confronta muita gente, que ele vai falar aqui, é garçom. O que o garçom faz? Ele serve. Então o papel dos diáconos, dos obreiros da casa do Senhor, é servir. E quando eu falo servir, não é simplesmente porque eu pego um copo d'água, coloco ali e estou servindo. É quando o meu coração arde. Dentro dos 5 símbolos do Espírito Santo, que a gente estuda isso, na doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, tem 5 símbolos lá: a água, o fogo, o azeite, o selo e a pomba. Mas quando chega no símbolo do azeite ou do óleo,
Uma das características de quem é servo é quando ele tem prazer de servir. Está lá, a Bíblia nos ensina isso. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, o azeite desceu, eu saí cheio. Eu quero ver se eu e você estamos cheios. É quando o pastor, alguém nos coloca na escala e eu digo, eu vou com alegria, eu vou servir. Isso é o papel do verdadeiro obreiro da casa do Senhor. Vocês estão entendendo? Qual é a característica de um obreiro que precisa urgentemente de libertação? Irritabilidade. Quando a pessoa se irrita fácil, eu não levo desaforo para casa, é isso e aquilo. Se porventura você se sente assim, você precisa urgentemente correr para Jesus e correr para o seu pastor. Pastor, eu tenho dificuldade, porque eu nasci assim, vou morrer assim, de maneira nenhuma. Meu temperamento é forte, eu sou colérico, sanguíneo, melancólico. Lembramos que Paulo e Pedro eram os homens mais esquentados do Novo Testamento. Mas ele usou isso para o louvor da glória de Deus. Lá em Atos 17 em diante, quando a Bíblia fala que deram uma surra em Paulo, ele levantou e disse, não bate em mim. Porque eu sou judeu e eu sou romano. Então ele usou aquilo, o temperamento sanguíneo dele, colérico, aquelas pessoas explosivas, para auto se defender, para pregar o evangelho. Só que tem gente usando o seu temperamento forte para brigar com o irmão, brigar por cadeira. Se não tiver de gravata é um problema, se não tiver de paletó é um problema, e por aí vai. Mas Deus nos chamou, sabe para quê, irmão? Para apregoarmos o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que nós fomos levantados, amém? Porque por mais que eu tenha qualquer carga eclesiástica, qualquer ministério na igreja, mas se eu não tenho um coração que adora de verdade, um coração servidor, que serve, eu estou fazendo o meu papel de obreiro em vão, amém? Diz mais assim, versículo 2, Nelson, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. É necessário, pois, que o bispo, quando fala bispo, irmão, é obreiro, é todos nós da casa do Senhor, que seja irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? É alguém que não lhe repreende. E quando eu falo repreende, não é Satanás, não, está repreendido, né? Alguém que não encontra falhas em você. Pastor, mas ninguém é santo, é difícil. Como é que eu vou? É difícil uma pessoa ser uma pessoa sem falhas, mas problema meu e seu. Porque a Bíblia nos recomenda, o apóstolo Paulo vai nos recomendar, na carta de 2 Coríntios, depois em Colossenses ele fala, depois Pedro fala, que nós temos que ser santo, procurar santificação, separarmos, ser perfeito como é o nosso Pai, porque essa palavra perfeição tem a ver com separar-se do mundo e aproximar-se de Deus. Não é santarrão, é separação daquilo que nos afasta de Deus. Então nós precisamos ser irrepreensíveis. Será que no seu trabalho você é repreendido por alguma coisa que você deixou de fazer? Na sua casa, os seus próprios filhos? Porque se nós fôssemos analisarmos aqui, irmão, só o fato de os obreiros não saberem edificar a sua família, seríamos reprovados para fazer qualquer coisa dentro da casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, principalmente os homens, sacerdote do nosso lar. Se nós não temos capacidade de dirigir, de encaminhar, de orientar, de ensinar, de educar os nossos filhos, não temos capacidade para poder fazer qualquer coisa em prol da obra de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Amém, glória a Deus. Vamos lá, versículo 3, versículo ainda 2, diz assim, volta lá, Nelson, por gentileza, né? Glória a Deus, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Eu não gosto de receber ninguém em casa. Não, porque o pastor, pelo amor de Deus. Não, o Nelson come que só, não chama para minha casa não. Tem gente que é assim, mas a Bíblia recomenda, sóbrio, apto para ensinar. Você diz assim, mas pastor, eu não tenho estudo, o meu pai nunca foi uma escola. Ele aprendeu lendo a Bíblia. Hoje, tem muitos pastores que eu conheço, não porque seja meu pai, mas eu sento para ouvi-lo. Ele está na praia de Mundaú, a 3.500 quilômetros daqui. Mas quando eu estou com ele, que ele vai ministrar, irmão, eu não encontrei ninguém para dar um culto de doutrina como ele dá. Qualquer pergunta que você fizer de Gênesis e Apocalipse, ele te responde. Ele fez seminário há 6 anos comigo lá, acompanhou, ele tinha dificuldade, ele sabe, meu filho, pneumatologia, meu filho, pai chama de pneu. Eu vou fazer hermenêutica, pai chama de hermeneusa, homilética, fala omelete. Eu ia criando as palavras paralelas, até brinco no seminário. Mas ele
tem sede de cada dia buscar o Senhor. Há 46 anos, ele levanta 3 da manhã para orar a Deus. Uma perna dele não está funcionando, mas ele não quer saber. Eu falei, pai, ora sentado que Deus te ouve. Sabe o que ele fala? Não, eu vou orar assim. Uma fica dobrada e a outra torta assim, ó. Mas ele não deixa de orar e vai até 5h30, 6 da manhã orando, para que Deus reaviva a ele e a igreja a qual ele dirige, irmãos. E não é alguém que caiu de paraquedas, ele serve a Deus há 63 anos, ele pratica mergulho, ele sobe morro, desce morro, que lá um monte é de frente para o mar, de um luaral, né, de frente para as dunas, aquela coisa linda. O pastor Emiliano vai lá comigo. Então vai ser, quando ele sai assim para fazer a obra de Deus, ele sai com alegria, e ele espera Jesus. Parece que ele aceitou Jesus ontem, que coisa de novo convertido. Isso é o que? Desejo, é o fogo que acende a cada dia no coração dele. Por que eu estou dando um exemplo dele? Porque às vezes nós com 1 ano, 2 anos, 5 anos de crente, aí já é obreiro, e quando mesmo assim está desanimado de fazer a obra de Deus com excelência. Amém, igreja? Eu não sei, pastor Emiliano, se a igreja não é acostumada, mas eu não sou movido, irmão. A glória a Deus e aleluia, viu? Eu já preguei igreja que não deu um glória a Deus, mas eu sou convicto do que eu estou falando e vou até o final. Amém? Diz mais assim, glória a Deus, versículo 3. Aleluia, olhando para o relógio. É necessário, pois, 3, versículo 3, Nelson. Glória a Jesus. Não dada vinho, não espancador. Pastor, será que existe obreiro espancador, pastor? Meu Deus, isso é para obreiros que ele está escrevendo. Não cobiçoso de torpe ganância. Por que de torpe ganância? Porque não tem problema a gente cobiçar algo para o nosso bem, para a nossa família, correr atrás. Isso aqui que ele está falando é uma cobiça maligna, aquilo que é torpe, aquilo que falta com a verdade. E ele continua dizendo, mas moderado, não contencioso e não avarento. Será que tem, o pastor João, obreiro avarento? O que é avarento? Aquele que é tão miserável que atravessa o rio com um sorrisal na mão, chega do outro lado inteirinho, que não dizima, não oferta, não abençoa, é falador. Porque a igreja é isso, a igreja está gastando com isso, a igreja está gastando com isso, mas não tem um coração voluntariado para abençoar a obra de Deus. Então, por tudo isso aqui, pastor, são 16 orientações, seríamos reprovados em muitas delas. Aí ele continua dizendo assim, versículo 4, eu disse que era versículo por versículo, né? Versículo 4, que governe, aí pega, bem a sua, 1 Timóteo 3,4, bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Eu estava no Rio de Janeiro, lançando meu livro lá, esse aqui é Onde Estava Deus, quando puxaram meu tapete, com o prefácio do pastor André Valadão. E no final do culto, terminou o culto, era uma festividade da família, e o pai estava com a criança de mais ou menos 3 anos no colo, minha irmã. E aí ele lá, a menina chorando, a menina deu uma mãozada com gosto na cara do pai, e o pai, bichinha, sei o quê. Aí a esposa dele virou para mim, está vendo, pastor? Eu perdi a moral, o que eu faço? Falei, devolve o tapa. Porque se não ensinar com 3 anos, com 6, 7 anos, está dando no pai. Ai não, a bichinha, sei o que, então, irmãos, eu digo porque eu fui pastor conselheiro durante 7 anos, de um dos maiores ministérios infantil do Brasil. A psicopedagogia diz que uma criança de 2 a 7 anos, ela está em estado de formação psíquica. Tudo que você fala, ela aprende. Mas você vê um monte de vídeo aí, de menina descendo até o chão, com funk, essas coisas todas. Por que não se aprende a palavra de Deus? Porque os pais colocaram o celular na mão dos filhos, traz para a igreja, põe o celular na mão da criança, leva para o ministério infantil. E uma coisa eu vou dizer, isso é bíblico. A igreja que preza pelo ministério infantil, como eu vi ali, salinha das crianças, é uma igreja que Jesus ama muito mais do que amaria normalmente. É a Bíblia que nos recomenda isso. Ai daquele que toca nos pequeninos. Então a igreja, ela tem, quem tem ministério infantil aqui? Tem salinha? Então traga os seus filhos. Traga, eu digo, 2 cultos que eu gostaria que Jesus voltasse e levasse só os que estão presentes. Escola dominical, elas 3. Escola dominical, consagração, o culto de oração e culto de doutrina. Porque ninguém vem. Nós queremos bênção, queremos vitória, queremos muita coisa, mas não queremos aprender, não queremos ir para a escola bíblica, não queremos orar, queremos vitória, mas não queremos dobrar nosso joelho no chão para buscar a Deus. Então seríamos reprovados, irmãos.
O mundo espiritual existe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo espiritual não se resume num culto, numa campanha, numa programação de igreja. Tudo isso é bom, mas um culto, aliás, um culto a Deus significa homenagear a palavra culto. Servir a Deus, irmão, vai além dos cultos. É importante, porque no Salmo 23, na última parte, o que diz? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos escoltarão. E no original está assim: quando habitarmos isso aqui, ó, nós estamos juntos adorando. O fato de você vir à casa de Deus, se for um crente inteligente, você não perde um culto, porque todas as vezes que você passa por aquela porta, a palavra nos garante, bondade e misericórdia nos acompanha. E o que é bondade? O que é o pacote da bondade de Deus? Salvação, restauração, provisão, resposta, tudo isso é a bondade de Deus. E o que é misericórdia? Lamentações 3, é a causa de não sermos consumidos, ou seja, antes que eu e você acorde, a misericórdia acorda primeiro e não deixa que eu e você pereça. Então, no culto desse aqui, pastor, mas eu não vi movimento, ninguém usou para mim profecia, em visão, revelação, mas isso aqui não é profético, é princípio. Quando nós habitamos na casa de Deus, quando você passa por aquelas portas, bondade e misericórdia. Quando você chega na sua casa, o que é que ele acompanha? Bondade e misericórdia. É o que diz lá em Jeremias, vai dizer para nós. Então ele nos ensina, um apóstolo, que nós temos que ter os nossos filhos em sujeição. Não é bater, faça isso, faça aquilo, porque nós convencemos. Irmãos, a minha filha tem 18 anos, a mais nova tem 16. Olha, se eu der uma palmada nela, eu nem lembro. Nunca bati nas minhas filhas, nem minha esposa, porque só na conversa, só no exemplo. Se você quer que seus filhos orem, seja o primeiro a dobrar o joelho e deixe ele ver você de joelho dobrado orando ao Senhor. Se você quer que ele seja um crente, volte a fazer os cultos domésticos em nossos lares, que você vai ver. O maior exemplo é eu e você para os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 5 diz assim a palavra: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja? Irmão, isso é forte, irmão. Se eu não sei governar, o que é governar? Quem lembra das governantas? Tem a ver com a palavra governo. Se eu não sou um bom governo do meu lar, o que o governo faz? Ele divide as tarefas. Ele divide o que cada um tem que fazer. Ele orienta cada um. Se tem mais de um filho, tem que orientar. Pai, mas eu não sei como fazer. Então o governo, ele lidera. Se eu não sei liderar bem a minha casa, como é que eu vou ser um bom diácono, um bom obreiro, um bom cooperador, missionário, presbítero, evangelista e por aí vai. Aí ele continua dizendo, versículo 6, Nelson. Glória a Deus. Estamos quase terminando já, pastor. Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ele está falando, é dever meu e seu procurar estudar a palavra. Pastor, mas eu tenho dificuldade, faço como meu pai faz. Chama o pastor Cid Moreira, né? Que eu estou brincando, Cid Moreira. Ele põe uns áudios lá e ele começa a ouvir as mensagens. Mas ele lê a Bíblia. Mas se eu tenho dificuldade, ele marca lá e vai com toda força. E eu sempre falo isso no seminário. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, por mais que você tenha orado o dia todo, faça uma oração específica. Deus, abre o meu entendimento e o meu coração para mim aprender a tua palavra, porque muitas vezes nós lemos e não entendemos, queremos aprender, mas a partir do momento que você orar, porque a Bíblia diz, Tiago vai nos ensinar, que só pedimos sabedoria a Deus, é porque a gente não pede, irmãos, a gente pede vitória, pede milagre, pede sinais, mas não pedimos sabedoria, domínio próprio, não pedimos resignação, não pedimos temperança. Tudo isso ele tem para dar para nós, obreiros da casa do Senhor. Tente mudar a sua oração para você ver, se ele não responde. Aí diz mais assim, aleluia, glória a Deus. Versículo 7, né? Ele vai falar do diabo, irmão, né? É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta, duas coisas, e no laço do diabo. Quantos obreiros, ou aqueles que servem ao Senhor, aos que têm mais de 2 anos de fé, tenta lembrar para trás aí, possivelmente, você vai lembrar de alguém que era tão fervoroso, tão cheio de Deus, e caiu com o laço do diabo. Eu tenho certeza, eu tenho uns 30 para listar, pastor David, que caíram
no laço do diabo. Por quê? O que diz o versículo antes? Para nós não sermos neófitos, ter procurar o ensinamento, o estudo da palavra. Porque o que a Bíblia vai dizer, irmão? Que nós precisamos crescer, você já ouviu isso, na graça e no conhecimento. Eu já falei outro dia aqui, quando Jesus chega para a Samaritana, lá em João 4, ele está falando, olha, Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Adoração na Bíblia não tem a ver diretamente com música. Música é um complemento da adoração, mas adoração na Bíblia tem a ver com testemunho. O que Jesus está dizendo para aquela mulher e para nós, é que ele procura verdadeiras pessoas que dão bom testemunhos. Porque adorar em espírito, oração, consagração, busca, é manto. O que é verdade? Conhecimento da palavra é dever meu e seu. Sim, buscarmos em espírito e em oração, mas também buscarmos na palavra. Por quê? Senão nós vamos ser enganados. Só consagra, só ora, só jejum é super importante e essencial. Mas se não tiver conhecimento da palavra, qualquer profecia contrária, qualquer espírito maligno que habite ou que queira habitar no meio de um movimento de oração, você não vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. A igreja está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Diz, mas assim, continuando, pastor, né? Versículo 8, estamos terminando. A mesma sorte os diáconos, para todos que servem. A palavra diácono, lembra, é servir. Sejam honestos, não de língua dobra. Eu morava vizinho um diácono, irmão, que quase que todo dia ele mandava a mulher dele para aquele lugar. E na noite na igreja estava lá, no manto de labacéria. Mas tinha uma língua torpe, irmão. Falava palavrão. No meio do trabalho era, sabe, cheio de anedota. O que ele está falando? Que não seja de língua torpe, que dobre a sua língua, né? Não muito vinho. Será que tem muita gente que se embriaga, pastor? Não cobiçoso de torpe ganância. Versículo 9. Aleluia, vamos nós. Guardando. Agora você vai ouvir uma palavra que nós pentecostal... Pastor, que água bonita é essa? Água de coco. Eu tenho vontade da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra que nós pentecostais falamos direto. Que palavra é essa? É mistério, irmão. É ou não é? Está ali, ó. Você vai saber o que é o verdadeiro mistério. Guardando o mistério o quê? Da fé. O verdadeiro mistério é ter uma consciência pura, limpa, que ninguém venha apontar o dedo para mim e para você, por não exercer com excelência o trabalho que Deus nos entregou. Continua, glória a Deus, versículo 10. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Provado, irmão, é testado. Estou sendo perseguido. Bem-aventurado vós quando sou perseguido, porque é sinal que Cristo está em nós defendendo e dando vitória. Pastor, a irmã não virou a cara para mim. Que vira a cara para lá, para cá, eu quero saber de Cristo. Eu cheguei na porta e me deram a paz do Senhor. Problema, porque tem paz, quem tem paz dá paz, quem não tem paz não vai dar paz. Ele está falando para nós temos que ser provados em tudo. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta de lágrimas de 2 Coríntios, do capítulo 3 em diante, é uma carta de lágrima, irmão. Ele escreve chorando. Ele diz, essa igreja que tanto amei, que tanto ajudei, o povo estava acusando ele na tesouraria, acusando ele de falar besteira, tantas coisas, porque nesse tempo as pessoas falavam línguas, mas não era a língua de Pentecoste, eles que ficavam imitando uma língua, e Paulo disse, essa não é a língua do Espírito, e começou a repreender. Então Paulo estava, irmão, cabisbaixo, estava angustiado, está lá, está escrito, carta de lágrimas. Aí chega um obreiro chamado Obreiro Sorriso. Quem é? Tito. Ele diz, quando Tito chegou, alegrou meu coração e alegrou toda a igreja, porque ele se serve voluntariamente com amor, para que Cristo em nós seja a esperança da glória. Tito não quis saber de fofoca, de panelinha, de conversa, porque está com gravata, sem gravata, porque deu a parte do Senhor, deu a parte do Senhor, porque não participou, porque não me chamaram, porque eu sou isolado. Ele quis saber do alvo que é Cristo e cumpriu o propósito de Paulo nele, sabendo que estavam ligados na mesma visão. Se não tiver na mesma visão, irmão, você está perdendo tempo e está pecando.
Pastor, mas eu não concordo com o pastor Emiliano. Então o que eu e você estamos fazendo aqui? Perdão, irmão, quebrar não. Né? O que estamos fazendo aqui? Nós precisamos ter a mesma visão, porque unidade, conforme eu ministrei aqui no Café de Pastores, é muito mais do que união. União é vocês aqui, ó, de corpo presente. Unidade é se porventura você está concordando ou não no seu coração com o que está sendo ministrado aqui. Então, unidade, essa palavra na Bíblia é usada para casamento, é intrínseco, mutualidade, um ao outro, é muito mais do que união. Vocês estão entendendo, irmão? Glória a Deus. Eu não estou nervoso não, viu, irmão? Só me empolguei. Vamos nós. E também, vamos lá, versículo da mesma sorte. Olha só. As esposas sejam honestas, não maldizentes. Eu não sei se existe, né? Mas diaconis, obreiras, irmã, né? É porque isso. Porque aquilo eu aprendi pela Bíblia. O apóstolo Paulo nos ensina, irmão. Que a pessoa maldizente ou murmuração é cântico de Satanás. Grave isso. Ele chega a falar que quando a pessoa murmura, no mundo a gente esquece do mundo espiritual, irmão. Acha que o mundo espiritual é isso aqui. Jó, ele foi considerado, é o único personagem da Bíblia Sagrada, considerado um homem de uma forma diferente, é o próprio Deus que fala dele, versículo 1 e 2, homem íntegro, reto, desviado do mal, temente a Deus, mas mesmo ele tendo todas essas características, ele não foi isentado de passar tal situação permitida por Deus, o diabo tocando nele. Então o que Deus está nos mostrando também hoje aqui? Ele diz que quando Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso é experiência com Deus. Não adianta eu ser um bom homem, um bom esposo, um bom pai, tudo isso é importante, mas se eu não tiver experiência com Deus, irmão, vai ficar algo devendo no mundo espiritual. Amém, irmãos? E ele continua dizendo assim, glória a Deus, né? Não sejam maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Versículo 12, estamos terminando, glória a Deus, aleluia. Os diáconos sejam marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Versículo 13, glória a Deus. Porque os que servirem bem como diáconos, é a Bíblia que está dizendo, viu? Vão adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Essa posição, irmão, quem dá é Deus. Seja ela ministerialmente, seja ela nos céus, seja ela onde nós formos, é o Senhor que nos dá essa posição. Mas para isso, se faz necessário se vir bem, e é bem, para adquirir a posição, e diz mais, né? E muita confiança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O ministério, irmão, eu digo porque há quase 19 anos eu sou pastor. E quando eu comecei meu ministério, eu conversando com o pastor Emiliano, ele algumas coisas, ele disse que, né, eu fiz pela igreja aquela coisa que hoje nós não faríamos. Porque antes eu colocava o ministério como primeiro lugar, mas pela Bíblia, o meu maior e principal ministério é a minha família. Eu vim aqui essa noite, não estou falando isso aqui não, porque eu gosto de falar realmente de fato. Eu vim essa noite aqui, minha esposa esses dias, ela sem poder fazer as coisas, né? E antes de eu sair, eu vim correndo, né? Mas fiz a janta, deixei para ela lá. Minhas filhas ficaram orientando esses dias todinho. Hoje eu lavei 2 máquinas de roupa, botei para estender, porque isso não vai cair minha mão não, irmão. Eu tenho que primeiro cuidar do que é meu, do que Deus me deu. Porque quando eu vi a minha esposa com a pressão 23/11, numa cadeira de roda, desacordado, eu desesperado, 2 médicos em cima dela, irmão, eu comecei a chorar. Porque eu falei, a pessoa que eu estou há 26 anos vai morrer, e como é que vai ser agora? E eu começou a me doer, então eu comecei a pensar que se eu cuido bem da minha esposa, eu tenho que cuidar melhor ainda. Tem obreiro que tem vergonha da sua esposa, porque é gordinha, porque é magrinha. Eu vou falar o que o Espírito Santo está falando aqui. Não temos que ter vergonha da pessoa que Deus nos entregou para cuidarmos, porque é o nosso primeiro ministério. Temos que cuidar dos nossos filhos, é a nossa casa, irmãos. Primeiro Deus, depois a nossa vida espiritual, você tem que estar bem para poder administrar a sua família. Em terceiro vem a nossa família, por quarto vem a obra, a igreja. Não que você vai desprezar a igreja, não estou falando disso, porque muitas pessoas, irmão, têm zelo demais pela obra, mas não têm intimidade com o dono da obra. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que ter intimidade com o dono da obra, aí tudo vai fluir bem. Amém, irmãos?
Então nós precisamos cuidar bem do nosso ministério. Se o tema essa noite é obreiro e casamento, obreiro e casa, nós temos que cuidar um do outro, assim também as mulheres serem solícitas, né? Porque a palavra no original lá, para alguns aqui pode soar diferente, mas no original a palavra não é submissão, a palavra é favorável, né? É ter consideração, respeito, porque se eu amo tanto, eu quero compartilhar na mesma fé, nos mesmos projetos, para que venha caminhar. Amém, irmãos? Deus quer nos levantar, irmão. Se nós temos uma família sadia, isso é bíblico, nós temos uma igreja sadia, nós temos, aleluia, uma sociedade sadia, Deus atua em todas as partes. Eu sei que tem algumas crianças e adolescentes aqui também, mas até na vida sexual o apóstolo Paulo nos recomenda, para que o diabo não venha ter parte, se faz necessário ter comum acordo, para que se vença. E o que o apóstolo Pedro vai dizer? O apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, a partir do capítulo 3, se nós, homens principalmente, honrarmos as nossas esposas, principalmente na questão de satisfazê-la, e também se ficarmos brigados, ele deixa entender que há um céu de bronze, e as nossas orações não são respondidas. Você já parou para pensar nisso? Eu posso, pastor Milena, até brigar, discutir com minha esposa, porque acontece às vezes, mas isso não significa que seja algo de pecar contra ela, mas de repente irritar por alguma situação, mas eu não durmo sem pedir perdão com ela, porque eu quero dobrar meu joelho para orar, e o apóstolo Pedro vai dizer, se não houver uma concordância, se não houver um perdão, é a Bíblia, irmão. Eu e você podemos orar, a oração não sobe, está lá em 1 Pedro capítulo 3. Olha que forte isso, porque o mundo espiritual não se resume ao serviço que eu presto na igreja. Eu sou obreiro, não é só aqui com a carteirinha na mão, é no meu trabalho, é no metrô, é no trem, é em casa, aonde eu estiver, eu sou um embaixador dos céus. Se for uma mulher, uma embaixatriz dos céus, então temos que fazer valer. Ame. Tem gente que tem dificuldade, eu ministro para casais assim com linguagem do amor. Tem gente que não consegue falar, eu te amo. Mas uma das 5 linguagens, conforme a psicologia nos ensina, e a Bíblia também, é quando alguém serve, de repente o teu marido não fala, eu te amo, mas ele vai à casa, ele limpa, ele está dizendo, eu te amo, através das suas atitudes, do serviço que ele presta. De repente ele não consegue, ou ele ou ela fala, eu te amo, mas dar o presente e receber presente, é uma linguagem de amor. Então são coisas que foram se esquecendo durante o tempo que vai se passando. Se nós não estivermos bem, como família, como um bom esposo, uma boa esposa, a obra não vai. Amém, irmãos? Paulo recomenda isso direto, e eu recomendo a igreja a ler 1 Coríntios, do capítulo 3 até o capítulo 7. Paulo vai falar para a família. Depois, 1 Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar do obreiro e a família. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero orar essa noite junto com você. Podemos orar em nome de Jesus? Aonde você está? Curva a sua cabeça, ou em pé, ou sentado. Amém, pastor? Glória a Deus. Irmãos, Deus está levantando uma geração que está disposta a servir, independente do cargo, da cadeira, da carteira. E eu creio que você faz parte dessa geração, que quer servir ao Senhor, porque o ama, porque o quer. Nós precisamos desejar, aleluia, trabalharmos com excelência na obra de Deus. Amém, igreja? Quando o culto vai terminar dentro de alguns minutos, mas o nosso culto a Deus começa quando eu me importo primeiro com a obra dele, e quando eu tenho prazer de servir na minha igreja. Essa é a sua igreja? Ah, pastor, mas eu estou assim, procure o pastor Emiliano, a pastora, e fala, olha, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, eu quero varrer, eu quero limpar a frente da igreja. Ah, pastor, isso é humilhante, irmão, é ser confrontado pelo pecado lá fora. Nós temos que estar prontos, dispostos a querermos fazer